sou Marta Marandino, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e sou coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação da Ciência. Hoje é um dia muito especial para nós. É o dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. É também um dia que nasceram as minhas filhas gêmeas, que hoje completam 16 anos. Escolhemos esse dia para fazer o lançamento do nosso novo livro, que se chama Janelas para a Natureza, Explorando o Potencial Educativo dos Dioramas. Nós escolhemos fazer esse lançamento por meio de um vídeo lançamento. E isso foi feito em função de todas essas situações que estamos passando com o isolamento social e a pandemia. Nesse vídeo vocês terão a oportunidade de conhecer os autores de cada capítulo e eles vão contar um pouco para vocês o que eles exploraram e o que eles trouxeram sobre o potencial educativo dos dioramas. Esse livro faz parte de uma coleção maior de materiais educativos do nosso grupo de pesquisa. Nesse livro em especial sobre os dioramas, nós buscamos divulgar o papel educativo e a importância dos dioramas e também suas limitações para um público mais amplo. Professores especialmente, os professores e os educadores de museus. Ele foi possível pelo financiamento que nós recebemos do programa Santander Universidades, ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, na Universidade de São Paulo. Bem, esperamos que vocês tenham uma boa leitura, que vocês gostem do livro, e eu deixo vocês aqui agora com os demais organizadores do livro e autores, para que vocês possam conhecer melhor essa produção. Um grande abraço, curtam bastante e se cuidem. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziela Scalf, sou aluna de doutorado pela Faculdade de Educação da USP, sob a orientação da professora Marta Marandino, faço parte do GENF. Neste projeto tive a enorme satisfação de auxiliar na organização do livro Janelas para a Natureza, explorando o potencial educativo dos dioramas. Mas espera aí, você sabe o que é um diorama? Se você fizer uma busca rápida em imagens na internet, vão aparecer modelos, maquetes, miniaturas, brinquedos, ou seja, uma série de objetos que remetem a cenários e ambientes, buscando caracterizá-los de uma forma real. No contexto dos museus, especialmente os museus de história natural, podemos dizer que dioramas são cenários existentes onde é retratado um ambiente, os seres que ali vivem, como se comportam e se relacionam. Os dioramas têm um potencial educativo imenso e riquíssimo, e ao longo de mais de 10 anos, o GENF, por meio de diferentes pesquisas nacionais e internacionais, tem se dedicado a entender não somente essa relevância histórica dos dioramas, mas também o processo de elaboração desses objetos. Bem, os capítulos apresentados neste livro são parte dessas pesquisas, em que buscamos caracterizar quais as intenções que estão nessa produção, entender como os conhecimentos científicos são selecionados e mobilizados nos processos de cenarização, quais conhecimentos efetivamente são divulgados por meio desses objetos, o que o público compreende e como é a sua interação ao observar esses cenários. Essas são algumas das pesquisas linhas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. A seguir, a Bárbara Milan dará mais detalhes sobre o que cada capítulo vai abordar no livro, mas por hora eu desejo uma excelente leitura. Um recadinho, se puder, fique em casa. Olá a todos e todas. Meu nome é Bárbara Milan e sou aluna de doutorado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, orientada pela professora Marta Marandino, membro do GENF, e venho aqui para falar um pouco com vocês sobre o livro Janelas para a Natureza, explorando o potencial educativo dos dioramas. Este livro é composto por 7 capítulos que abordam os dioramas em diferentes contextos de educação formal e não formal, tanto em seus aspectos teóricos quanto práticos. No capítulo 1, Adriano Dias de Oliveira nos traz os aspectos históricos, definições e limites dos dioramas. Já no capítulo 2, Juliana Bueno vai falar um pouco sobre o papel educativo dos dioramas em museus de ciências. No capítulo 3, Vinícius Rodrigues dos Santos fala sobre os dioramas em museus escolares. No capítulo 4, Fausto de Oliveira Gomes vai falar sobre pesquisas no ensino e divulgação das ciências da natureza. No capítulo 5, Jesus Piqueras e Mariana Anquian vão falar sobre evolução com dioramas de história natural. Já no capítulo 6, Fausto de Oliveira Gomes nos traz um relato de experiência chamado Biomas do Mundo, Cenas da Vida Natural.
Nesse relato, ele traz como foi o trabalho de produção de dioramas com alunos do 7º ano como estratégia para o ensino e divulgação das ciências naturais. No capítulo 7, Felipe Dias e Marta Marandino trazem propostas de atividades educativas com dioramas. Gostou? Ficou interessado? Interessada? Vamos então escutar um pouquinho sobre cada um dos capítulos na voz de cada um dos autores? Vamos lá? Olá a todas e todos, tudo bem? Eu sou Adriano Dias de Oliveira, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santo Amaro, mestre em Ensino de Ciências e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e supervisor de Educação no Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. É com muita alegria que venho aqui apresentar minha contribuição para o mais novo projeto do Grupo GENF. Na verdade, mais um livro para a sua coleção. E me deixa mais feliz ainda por ser um tema que foi objeto de estudo do meu mestrado, os dioramas. No capítulo que contribui para esse novo livro, intitulado Aspectos Históricos, Definições e Limites dos Dioramas, vou contar um pouquinho sobre como foi a origem dos dioramas e como esse conceito foi introduzido nos museus de ciência, sobretudo nos museus de história natural, e tendo muito sucesso no início e meados do século XX. Até hoje, os principais museus no mundo ainda apresentam esses aparatos expositivos, conhecidos como objetos clássicos nesses museus. Ok? Então fica o convite para a leitura, espero que gostem. E assim que tudo voltar ao normal, fica o convite para ir nos museus e conhecerem um pouquinho mais dos dioramas. Um abraço a todos. Olá, eu sou Juliana Bueno, sou supervisora de ensino na rede estadual de São José do Rio Preto. Sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas, em Pedagogia. Finalizei meu mestrado em 2015 sob orientação da Marta Marandino, a quem eu agradeço por ter feito o convite para eu participar do livro Janelas para a Natureza, que está sendo lançado agora, né, no Dia dos Museus. Tá? Então, desde já agradeço, Marta, muito obrigada pelo convite. O meu capítulo é sobre o papel educativo dos dioramas nos museus de ciências. Esse capítulo conversa um pouco com a minha dissertação de mestrado, que foi realizada com um diorama do Museu de Zoologia da USP, um museu maravilhoso. Já fica aqui o convite para todos conhecerem esse museu. E o capítulo ele vai trabalhar mais na perspectiva de quem produz a exposição. Então, nesse capítulo, a gente tem uma discussão, né, sobre se os dioramas, sobre os objetos maravilhosos, eles se configuram ou não como objetos de aprendizagem. Então fica aqui o convite para vocês descobrirem se eles se configuram ou não, mas desde já eu adianto que durante o capítulo vocês vão poder observar que tarefas o visitante que observa esses objetos maravilhosos eles podem realizar e como eles podem se comportar na frente de objetos como esse, tá bom? Então fica aqui o convite para que vocês leiam, tenham acesso às informações que estão presentes no livro. Obrigada. Olá, meu nome é Vinícius Rodrigues. Eu sou professor de Ciências e mestrando em Ensino de Ciências. Hoje eu vim aqui fazer um convite para vocês acompanharem o lançamento do livro Janelas para a Natureza, explorando o potencial educativo dos dioramas. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo nesse livro, que se chama Dioramas em Museus Escolares. Nele eu abordo como os dioramas surgem nessas instituições de ensino e trago 2 exemplos de colégios aqui na cidade de São Paulo que possuem dioramas em espaços musealizados. Tá? Ao longo do capítulo também eu conto com mais detalhes sobre um diorama em específico, que foi objeto de pesquisa e no qual nós exploramos o potencial educativo dele, que é o diorama do Cerrado. Hoje é dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. É uma data muito importante para todos os pesquisadores e para nós educadores. Então, eu reforço aqui o meu convite para vocês acompanharem o lançamento e aproveitarem todos os capítulos do livro, tá?
Eu agradeço e juntos pela ciência. Olá pessoal, eu sou Fausto Gomes, sou professor na educação básica e orientando da Marta Marandino. É com muita alegria que eu trago para vocês mais uma novidade. O GENF, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Não Formal, está lançando mais um livro. Nesse livro, Janelas para a Natureza, eu tive o prazer e a honra de participar com 2 capítulos. No primeiro desses capítulos, a gente faz um levantamento das pesquisas que são feitas a respeito do uso dos dioramas no contexto da educação. E para ter uma noção mais ampla de como esse tema é abordado na academia e das possibilidades educativas relacionadas a esse maravilhoso objeto à disposição. No outro capítulo, eu relato uma experiência minha na aplicação de uma atividade com os alunos do Fundamental 2, na qual a proposta era que eles construíssem um pequeno diorama, passando pelas etapas de idealização, pesquisa e confecção do diorama em si. Foi uma atividade bem bacana, vale a pena conferir o relato e o produto dos alunos. É isso. No Dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio, o livro será lançado e com muito prazer eu convido vocês e a quem mais vocês puderem convidar a compartilhar essa leitura com a gente. Obrigado, beijos e abraços. Hello, my name is Jesus Piqueras. I am associate professor at the Stockholm University, working with teaching and learning in informal settings, and especially with dioramas. Hello, my name is Marianne Akyam, and I am also an associate professor at the University of Copenhagen in Denmark. I'm interested in science communication in museums and how the science of scientists becomes the science of exhibitions, and then finally, the science of visitors. And so I think dioramas are a good example of this. We think of them as windows on nature, as a kind of one-to-one representation of nature, but actually they reflect the way that scientists think about nature, the way that contemporary culture thinks about nature. And so what does that mean for the way that visitors come to think about nature? And our chapter is Falando sobre evolução com dioramas de história natural. It's about how people talk about human evolution in this Museum of Natural History in Stockholm. And we have found that a lot of things that are stereotypes from people, from knowledge of how human evolution are represented in this exhibition, and especially in those kind of characters. For instance, the lighter, the skin, and the hair. Well, a lot of things are represented, and they become a part of the talk of the people, of the visitors. But of course, we found as well that in some cases the visitors are quite critical and question most of the representation that are of the diorama. So we invite you to read really our chapter. And so finally, in our chapter, we discuss the question of whether dioramas have lost their usefulness, given that they don't accurately portray nature, but actually portray cultural versions of nature. In our chapter, we argue, no, they have not lost their usefulness. We think that because visitors see the racial and cultural stereotypes in the dioramas about human evolution, we think dioramas can be used not to learn about nature, but to learn about how science and culture think about and portray nature. Olá, meu nome é Felipe Dias e eu vim aqui hoje no dia 18 de maio, data em que comemoramos o Dia Internacional dos Museus, anunciar junto com os meus colegas o lançamento do livro Janelas para a Natureza, explorando o potencial educativo dos dioramas. Nele, eu tive a oportunidade de participar como um dos autores do capítulo Proposta de Atividades Educativas com Dioramas. Eu sou licenciado em Biologia pela Universidade Federal da Bahia e atualmente eu trabalho como educador no Museu Biológico do Instituto Butantan. Também curso mestrado em Ensino de Ciências na USP, desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre controvérsias sociocientíficas em museus. Mas falando agora um pouquinho sobre o capítulo que eu escrevi junto com a Marta, nós propomos nele atividades, ações educativas que podem ser desenvolvidas com o uso dos dioramas tanto nos museus, mas também oficinas
de produção de modelos de dioramas que podem ser realizadas em diferentes espaços educacionais, para diferentes tipos de público. Essas oficinas, essas atividades, elas estão separadas em 3 tópicos. A primeira delas é Dioramas e Educação em Museus, onde vocês podem abordar questões sobre a educação em conversa com o diorama, como esse aparato surge no contexto educacional nos museus. A segunda delas é Dioramas e Biodiversidade, esse conceito tão rico e tão complexo também nos seus significados, como vocês podem abordar utilizando um modelo de diorama, trazendo esses aspectos conceituais para o aparato expositivo. E o terceiro é sobre dioramas e contação de histórias, que fala sobre como as pessoas conseguem criar narrativas e contar histórias sobre o que elas observam, como elas interagem com os outros e com o próprio diorama. Esperamos que você tenha gostado do livro, que vocês gostem, façam uma boa leitura e convidamos para vocês se divertirem aprendendo um pouco mais sobre os dioramas. Até já!